Então, eu vou começar hoje uma série. Ô Micaele, dá bem-vindo aí pra Manu. Fala, bem-vindo, turista. Você ia, não ia? Né, Manu? Ó, ela tá de cinta. Olha aqui, irmãos. Eu vou começar uma série hoje em 3 sessões. Calma que não é sessão de descarrego, calma. Embora eu tô numa vontade de fazer uma sessão de descarrego, mas são 3 sessões de um assunto muito importante para nós. Mas um assunto muito simples também. Mas ao mesmo tempo eu preciso trazer clareza para você quanto a esse assunto. Então eu vou precisar de 3 cultos para isso. 3 cultos. Hoje, domingo que vem e no próximo domingo. Então se você está aqui hoje ouvindo, pelo amor de Deus, não falte domingo que vem para você pegar a continuação dessa mensagem, dessa palavra. Amém? Outra coisa que eu peço é que você deixe o seu coração agora bem aberto. Deixe o seu espírito, a sua alma bem aberto para receber a palavra de Deus. Quando eu começar a falar, não tranque o seu coração, não trave o seu coração, não se feche, não. Permita-se ser ministrado, permita-se ouvir e permita-se obedecer às direções de Deus para nós durante essa jornada de 3 domingos. Amém? Com quem eu posso contar aqui? Que preocupação. Jesus, eu estudei para nada. Com quem eu posso contar aqui? Aleluia, então. Então vamos lá, eu quero falar sobre promessas. Tem gente que trava o coração. Na hora que fala promessas, já tem gente que, por diversos motivos. Mas um deles é porque essa mensagem, essa palavra foi deturpada. Quando nós falamos sobre promessas, automaticamente há muitas pessoas que já se travam e se fecham. Por quê? Porque falar de promessas hoje é sinônimo de falar de triunfalismo. É sinônimo de falar de positivismo e outras teologias mais que há por aí. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre promessas bíblicas. O negócio vai ser bom porque já começou com derramamento de água, e água é o Espírito, então é o Espírito assim derramado na palavra. Então, tá tudo bem. O homem espiritual ensina as coisas no Espírito. A promessa de Deus, as promessas de Deus, ela nunca foi e nunca será antibíblica. Lógico que não. Nunca foi errado e nunca será errado esperar algo de Deus, da parte de Deus para nós. Ainda mais entendendo Deus como Pai, Deus como nosso Pai. Deus por várias vezes Ele faz promessas a nós. E Ele fez promessas aos antepassados, aos nossos pais na fé. Pois ao mesmo tempo que a promessa ela é uma dádiva, fala comigo assim, promessa é uma dádiva de Deus. Fala assim, a promessa é uma bênção de Deus para mim. Mas também ela é um teste de fé. Ao mesmo tempo que ela é uma dádiva dada por Deus, mas ao mesmo tempo ela é um teste. Ela é um teste de fé. É Deus testando alguém que está sendo treinado, alguém que está sendo tratado, porque a promessa ela te trata, a promessa ela te treina. Irmãos, nada mais trata um homem do que Deus fazer uma promessa para ele. Nosso coração é ansioso, o nosso coração é desesperado, o nosso coração, obrigado André, é enganoso. Então na maioria das vezes quando Deus quer tratar a vida de um homem, Deus faz uma promessa para ele.
Eu vou falar de novo, irmãos. Na maioria das vezes, quando Deus quer tratar uma pessoa, Deus não dá as coisas para ela, Deus faz uma promessa para ela. Porque às vezes Deus dando algo a alguém, Deus não trata essa pessoa. Mas Deus fazendo uma promessa a essa pessoa, ali começa um processo de treinamento e de tratamento na vida dela. Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então de ti eu farei uma grande nação. Ali começa um processo de tratamento na vida desse cara. Ali começa um processo de tratar o coração de Abraão. E eu vou te falar, hein? A princípio, Abraão não passou nessa prova, nesse teste. Chega um dado momento que ele desespera, no meio da caminhada ele fala, bom, Deus fez uma promessa, mas olha o meu corpo, olha o corpo da minha mulher. Não, pelo que eu estou vendo, o único filho que eu vou ter de fato é Manassés. Não, peraí, deixa eu dar um jeitinho, deixa eu dar uma ajuda para Deus. Eu já preguei isso aqui muitas vezes. Aonde nasce Ismael. Então, na maioria das vezes, promessa não é só para alavancar uma pessoa, mas a promessa ela está muito mais ligada em tratar o coração de uma pessoa. Porque quando Deus ele faz uma promessa, Ele diz que vai fazer, mas Ele não fala como e nem quando. Aqui começa o processo de tratamento do coração. Aqui começa a prova do coração. Quantas promessas Deus fez a você e que até hoje você não viu cumprir? Quantas promessas Deus fez a você e que está se cumprindo hoje, agora, depois de tanto tempo? Quantas promessas Deus fez a você? Você achou que ia ser cumprido naquela estação, naquele período, naqueles dias, e não aconteceu. Quando você esqueceu, que você largou aquilo de mão, quando pensa que não, as coisas começam a acontecer, e você lembra daquilo que Ele disse lá atrás. Na verdade não foi que Deus já está pegando gente aqui. Na verdade não foi que a promessa demorou a acontecer. A verdade é que você não estava pronto para receber. Só que quando eu falei para você que essa pregação das promessas ela foi deturpada, é porque justamente quando eu falo de promessa, eu estou falando de tratar o coração, tratar as emoções. Deus ele usa as promessas para nos ensinar, para ensinar pessoas, para viver experiências, para viver propósitos, para viver processos. Esperar uma promessa de Deus não é errado, não é hostil. Na verdade é parte de um todo de um evangelho. Olha nos meus olhos verde bonito aqui, ó. Esperar uma promessa de Deus não é errado, e nunca vai ser. É parte de um todo do evangelho. O evangelho, ele não se resume a uma coisa, a uma vertente. O evangelho é um oceano profundo, imenso, que quanto você mais mergulha, mais fundo você vai, mais você descobre que tem lugar para você ir. Então esperar uma promessa é parte do evangelho. Por quê? Porque se você não entende, eu vou agora abrir a sua mente para você entrar aqui comigo nessa mensagem e nessa série agora, em nome de Jesus. Olha aqui comigo, se você não parou para pensar, até aqui você está esperando uma promessa que saiu da boca de Jesus. Como assim, pastor? O evangelho se resume a uma promessa que saiu da boca de Jesus. Qual foi? Eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos um lugar, e depois eu voltarei a vocês. Aqui nós já temos um piso, uma base para pisarmos nessa série.
O evangelho é pautado em uma promessa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. É desse nível de promessa que eu quero falar com você. Eu não quero falar de promessas onde você vai ganhar coisa e receber coisa, e eu declaro que você vai ganhar e receber muita coisa. Mas não é esse nível de promessa e de evangelho que eu quero pregar nesses 3 dias. Eu quero pregar a promessa genuína, a promessa bíblica, as promessas reais. E eu quero falar de 7 promessas que Deus me fez. 7 promessas que Deus te fez. 7 promessas que saiu da boca de Deus para mim e para você. Sacode seu irmão e fala assim: existe 7 promessas para nós. Olha no olho dele e fala assim: existe 7 promessas para você. Fala com ele, vamos mergulhar nesse negócio? Hoje falar de promessa de Deus é antiquadro. Por quê? Porque já parece ser muito pretensioso, já vai levar para o triunfalismo, já vai levar pro egocentrismo, pro antropocentrismo. Sendo que as promessas de Deus nunca é para uma pessoa só, sempre foi para o coletivo. Toda promessa que Deus fez para o homem, para a humanidade, Douglas, nunca foi para um homem. Quando ele falou: Abraão, eu vou fazer de ti, mas atrás de Abraão tinha uma nação que ia nascer. Tudo que Deus faz não é para um, é para um todo. Não, irmão. Tudo que Deus faz não é baseado e pautado em uma pessoa, é pautado em um todo. Ai, Jesus, obrigado. Tem uma glória aqui, irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Satanás chega para Jesus e diz assim: transforme essa pedra em pão e coma. Você está com fome? Tem 40 dias que você está aqui com fome. Jesus diz assim: não. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou aqui para me satisfazer, ou satisfazer o meu ego, ou o meu desejo, a minha vontade. Eu vim aqui cumprir um propósito do meu Pai. Então quando Jesus não faz aquela pedra transformar em pão, é como se ele estava falando: eu não vim aqui para fazer coisas para mim apenas. Mas em outro texto, em outra passagem, você vai ver Jesus pegando 12 cestos de pães e multiplicando o pão e entregando para a multidão. Você sabe por quê? Porque tudo que ele faz não é baseado para um, é baseado para um todo. Eu quero te falar, você nasceu para impactar uma nação. Não é sobre você, é sobre aquilo que Deus vai fazer na sua vida. É sobre aquilo que Ele está construindo, é aquilo que Ele está fazendo sobre você. Então depois Ele pega aqueles pães, Ele dá para os discípulos e fala assim: agora divide, e nós vamos alimentar a multidão. Em um episódio Ele se recusa a fazer pão, no outro Ele multiplica o pão. Por quê? Porque não é sobre um, é sobre todos. Vira para o seu irmão e fala assim: você pegou essa chave aí? Pegou, Daílson? Então se prepare, porque a partir de você vai multiplicar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Essa unção que Ele está derramando a partir de você vai multiplicar. Essa graça que Ele está derramando a partir de você vai multiplicar. Sim. As finanças que Ele está derramando sobre a sua vida a partir de você vai multiplicar. O conhecimento que Ele está colocando, a sabedoria que Ele está repartindo em você, a partir de você vai multiplicar. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Eu quero falar sobre essas promessas, 7 promessas. E a palavra de promessa não é antiquada, porque ela é bíblica. Pois logo quando nós falamos sobre promessa de Deus, nossa mente já pende logo para o lado errado, para o lado de coisas, para o lado de dinheiro, para o lado da... Não. Biblicamente as promessas de Deus é para um povo. Ela é ampla. Na maioria das vezes não é eu vou te dar isso. Na maioria das vezes eu vou te tornar isso.
falar mais uma vez, só para o espiritual pegar essa chave. Na maioria das vezes as promessas de Deus não é dizendo eu vou te dar isso. Na maioria das vezes é dizendo eu vou te tornar isso. Mais que te dar, Deus quer te tornar. Mais que te dar, Ele quer te fazer. Ele quer te refazer. Você não vai ter apenas, você vai ser a fonte que jorra. Irmão, receba, pelo amor de Deus. Você não vai ter apenas, você vai ser a fonte que jorra. Inesgotável. Aleluia. Amém. Amém. Não é te dar, é te tornar, é fazer, é refazer. Muitas das promessas de Deus sobre você tem a ver em te fazer de novo, em te quebrar, em te desfazer, em te desconstruir e construir tudo de novo, porque do jeito que você estava, da forma que você estava, não cabia o propósito de Deus em você, não estava batendo. Então a promessa dele é: eu vou te quebrar todinho. Mas quando ele começa a quebrar, dói. Ele fala: não, quebra não. Ele fala: mas eu preciso quebrar para fazer de novo. Não, mas está doendo. Está doendo, mas vai cumprir o propósito. Escutei um eita de crente aí, irmão. Só crente fala eita. Aleluia. A promessa de Deus nem sempre é eu vou te dar, mas é levanta e caminha, vem até onde eu estou e aí eu te farei. Tá pesada a coisa aqui, irmãos. Eu não sei se vocês estão entendendo as coisas no mesmo nível que eu. Não sei como é que está o seu espírito aí, mas a maioria das vezes é: vem até mim e eu vou te fazer. Depois que eu te fazer, que eu te tornar, então eu te enviarei. Hoje eu quero falar sobre 7 promessas que Deus nos fez, que essa você pode viver, você pode buscá-las sem medo de estar errando, sem aquela dúvida daquela oração que você faz assim: Deus, Pai, será que é isso aqui mesmo? Eu quero te ensinar a buscar as promessas de Deus sem ter medo da resposta que Ele vai te dar. Eu quero te ensinar 7 promessas que você vai agarrar nelas sem medo de Deus dizer para você: não, essa promessa aí está errada, eu não quero que você mexa nisso aí não. Você vai viver essas promessas intensamente que você não vai ter medo da resposta delas. Você vai estar tão firme, tão convicto nisso que você não vai ter medo. Abre para mim Números capítulo 23, 19. Primeiro deixa eu fazer você entender que Deus é um Deus de promessa. Sim, Ele é um Deus de promessa. Números 23, 19. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou mude de ideia. Será que tendo Ele prometido, fala assim, promessa, fala prometido, fala promessa, será que tendo Ele prometido não fará? Ou tendo Ele falado não cumprirá? Aqui você vê a Bíblia mostrando para mim e para você que Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus de promessa. Fala assim: Deus é um Deus de promessa. Fala assim: Ele dá a palavra e Ele cumpre a palavra que Ele dá. Ele faz a promessa e Ele cumpre a promessa que Ele fala, que Ele faz. Ele não é um para que minta.
muito menos filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não faria? Mudaria de ideia? Não. Ele é aquele que fala e aquele que cumpre. E a primeira promessa que Deus faz a mim e a você, e eu quero que você abra o seu coração com todo o seu amor e entendimento. Eu quero que você se abra para essa verdade bíblica. A primeira promessa que Deus faz a mim e a você, que nós não precisamos ter medo da resposta dela, que nós não precisamos ter dúvida. A primeira promessa é a vida eterna. Sim, essa promessa é verdadeira. Essa promessa é verdadeira. Deus, a promessa que Deus tem prazer em nos dar, a promessa que Ele tem prazer em nos fazer, a promessa que Ele tem alegria e satisfação em colocar em nós, é a vida eterna. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Ele nos prometeu vida eterna. Ele nos prometeu vida eterna. Olha o que vai dizer 1 João no capítulo 2, no versículo 25. Coloca para mim, por favor. 1 João, capítulo 25. Capítulo 2, versículo 25 diz assim: (1 João, Evangelho de 1 João. Enquanto coloca lá na tela, eu vou lendo com vocês para ganhar tempo. Achou? As epístolas, 1 João. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. Não foi Maria, não foi João, não foi José, não foi Paulo, não foi Barnabé, não foi Timóteo, não foi Tito, não foi Filemon, não foi Epafrodito, não foi César. Essa foi a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual é a promessa? Qual é a promessa? E por que Ele nos prometeu isso? Porque o homem caiu no Éden. O homem foi criado para a eternidade. O homem foi criado à imagem, só a imagem, como também o caráter, a semelhança de Deus. Mas o orgulho e a desobediência entrou no coração do homem. E o homem tentou acessar um lugar que ele já tinha. O Senhor tinha falado para eles: vocês são a minha imagem e o meu caráter, a minha semelhança. Vocês já são eu. Pesado isso, né? Mas presta atenção no texto: vocês têm a minha imagem, a minha aparência e o meu caráter, a minha semelhança. Vocês são semelhantes a mim. Vocês são igual a mim. Vocês não é parecido. Vocês têm a minha natureza, vocês têm o meu sopro. Deus sopra no homem. E se você crê em outra coisa, fica tranquilo, de boa. Fica tranquilo. Se você crê que o homem veio ser criado de outra maneira, apareceu de outra forma, através, de outras situações, outras teorias, tranquilo, não tem problema não tem problema com isso não. Afinal de contas, você é mais crente que eu, você tem muito mais fé que eu, porque é mais fácil acreditar que existe alguma coisa e Deus soprou nele, do que o nada se fez o nada. Então eu fico com a palavra de Deus, que para o meu entendimento está um pouquinho mais fácil de crer. Mas a verdade é que Deus sopra no homem.
e dá a vida ao homem. A natureza de Deus estava dentro do homem, mas o orgulho, Satanás vem e engana. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 3, vai dizer assim, ó, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, de alguma sorte você seja corrompida a vossa mente e aparta de vós a simplicidade que há em Jesus. Então, a serpente conseguiu, Satanás conseguiu iludir, enganar o homem, dizendo que o homem ficaria igual a Deus, mas na verdade o homem já era igual a Deus, já tinha semelhança, já tinha um de Deus, não a divindade de Deus, a semelhança e o caráter, a imagem e a semelhança. Mas o orgulho faz com que o homem caia, faz com que o homem perca a natureza de Deus. A imagem continuou, mas a semelhança foi cortada. É como se o homem tivesse se transformado em outra natureza. Eu sempre que eu vou ministrar sobre isso, eu dou esse exemplo do cachorrinho. Você fala com o cachorrinho, ele parece que ele está te ouvindo, ele até balança o rabinho, ele faz assim com a cabecinha, mas ele não está te entendendo. Assim se tornou o homem depois da queda. Não tinha como o homem, Deus coabitar com o homem, porque ali havia o pecado. Então, a natureza do homem caiu, a natureza do homem morreu. Pastor, mas eu acho que tem um erro cronológico e um erro de escritura aí na Bíblia, porque uma vez eu li, estava escrito assim, ó, se você comer, morrerás e não viverás. O homem continuou vivo, a Eva e o Adão continuou vivos, não morreu não. Não morreu fisicamente, mas espiritualmente eles foram apagados. Espiritualmente eles morreram. O homem ficou operando o corpo, a carcaça e a mente natural, o psique, a alma. O espírito foi apagado. Tanto que em Efésios, agora nós vamos ler, a promessa de Deus se cumpre através de Jesus, que é a vida eterna. O homem ali, ele, por causa do orgulho, ele perde a conexão direta com Deus. A sua natureza agora está escura, suja. Tanto que logo após isso acontece o primeiro homicídio. Imagina, o irmão matando o outro irmão. Logo no começo do mundo, irmão. O mundo começando, o trem ainda era meio pré-histórico e o caba já estava lá matando o outro. O pecado entrou. A morte espiritual estava operando. E só havia um meio de corrigir isso. O sangue de um inocente. Um cordeiro emulado. Um cordeiro que, segundo a Bíblia, foi emulado antes da fundação do mundo. Pedro vai falar da presciência de Deus. E hoje eu não posso falar com isso aqui, senão eu vou te deixar todo embaraçado, todo embarulhado. Vamos devagar, não vou falar da presciência de Deus agora não. Mas o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João aponta para Jesus e diz assim, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus na cruz não só foi a expiação do pecado, ou seja, a correção do pecado do homem. Além da correção do pecado do homem, que tudo se cumpriu em Jesus, ele fez maldição, ele se fez pecado em nosso lugar, para que você fosse livre do pecado. Ele não só corrigiu o problema do pecado, mas ele fez essa promessa que é a vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo que nele crê não pereça, mas Jesus na cruz não corrigiu só o problema do pecado, ele também te trouxe de volta para Deus. Ai, como eu queria 4 pessoas espirituais assim para encher o coração e dizer:
apenas não fui livre do pecado, eu fui aceito de volta no Éden. Ele não só corrigiu o problema do pecado em mim, Ele me trouxe de volta. A promessa da vida eterna é morar no outro plano, é estar em outro plano com Deus. Sabe, Deus poderia muito bem, Darwin, corrigir o problema do nosso pecado e nos enviar para outro lugar, tudo certo, tudo bonitinho, está tranquilo, está corrigido o pecado, vocês estão absolvidos. Não! Eu quero vocês para mim. Deus é eterno, e Ele te chama para a eternidade com Ele. Então não só te salva e não só te livra das garras e do poder do pecado, mas Ele te traz para Ele, e Ele te traz para morar com Ele em um outro plano, um plano eterno. O homem estava longe do Criador, longe do Pai, condenado, perdido. Você quer ver? Coloca para mim Efésios capítulo 2, rapidinho, Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu vou te mostrar como estava a nossa condição, ou como é a condição de um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, um jovem sem Deus. Presta atenção. Efésios capítulo 1, versículo 2. Ele lhes deu a vida quando vocês ainda estavam mortos nas suas transgressões e pecado. Aperta aí, irmão, a carcassinha. Aperta a carcaça em nome de Jesus. Fala assim, mas não parece que eu estava morto. Fala, não parece que eu estava morto. Você que pensa. Sem Jesus você nada mais é do que um cadáver ambulante, andando sem propósito, sem destino, sem alegria, sem paz, sem vida. Não há vida em vós mesmo, cheio de mágoa, ódio, rancor, ira, cólera, orgulho, maldade, perversidade, promiscuidade. Condenado. E lhes deu a vida, Deus deu a vida quando vocês ainda estavam mortos nas suas transgressões e pecado. Aqui Paulo está falando que antes de receber Jesus, a nossa condição era uma condição de morto. Como eu falei para você, no Éden o homem morreu, então nós estávamos espiritualmente mortos. Próximo. Nos quais vocês andavam em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes e potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Próximo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor em que nos amou. Próximo, pode ir passando, Alice. Estávamos nós mortos em nossas transgressões. O que ele fez? O que ele fez, irmãos? Como você estava? Não, irmão, pelo amor de Deus, todo mundo, como você estava? O que Jesus fez com você? Não, Deus só nos deu vida, e Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça é que vocês são salvos. Ele só não te deu a vida, Ele te deu a vida de Cristo. Pastor, isso é pesado demais. O sangue de Jesus tem poder, você não pode falar tanta heresia, não. O pão que você come é o corpo de quem? O sangue que você bebe é o sangue de quem? A mente que você está adquirindo é a mente de quem? O nome que você usa é o nome de quem? E Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Você não tem qualquer natureza, agora você tem a natureza de Cristo.
Coloca o próximo. E juntamente com ele nos ressuscitou. Olha no olho de alguém e fala assim: meu irmão, você é um ser ressuscitado. Fala para ele: espiritualmente você é um ser ressuscitado. Fala para ele assim: é por isso que agora tem mais alegria em você, né? Mas é por isso que agora os seus olhos estão diferentes, não é? Fala: é por isso que agora os seus pensamentos estão mudando, não é? E ele nos ressuscitou juntamente com ele, nos fazendo assentar nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Eu não sei se você entende esse versículo, mas Filipenses 2,5 vai dizer que Deus o exaltou. Exaltou quem? Jesus. Fala: Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 vai dizer: então ele o exaltou. Está falando que Deus exaltou Jesus. Oh meu Deus, será que eu estou pregando para um povo espiritual? Você está sabendo o que eu estou falando, meu Deus? Senão eu estou perdendo o meu tempo, Senhor. Eu vou pregar outra igreja se esse povo não entender o que eu estou falando aqui, meu Deus. Deus exaltou Jesus e colocou Jesus acima de todo principado, potestades, dominadores do ar. Ele colocou Jesus acima dos céus, acima da terra. E ele diz assim: ó, não há outro nome, nem no céu e nem na terra. Agora Paulo está falando: e ele nos ressuscitou juntamente com ele, nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Diga para o seu irmão, fala assim: aonde ele está, você está. Fala: onde o meu amado está, eu estou. Fala: isso não é papinho furado, não. Fala: isso é a Bíblia que está dizendo. Você estava morto? Sim. Você estava sem vida? Sim. O pecado destruiu o homem? Destruiu, sim. Todo mundo pecou, todo mundo caiu. Mas Cristo na cruz nos trouxe de volta a condição de estar à destra de Deus. Eu sei que essa mensagem vai agredir algumas mentes, mas hoje a religiosidade vai sair daqui mancando. Vida eterna é uma promessa. E ele nos ressuscitou juntamente com ele, nos fazendo assentar nas regiões. Você entendeu que isso aqui não é no futuro, isso aqui é agora. Não está escrito ele nos fará assentar, está escrito ele nos assentou, nos fez assentar. Pelo amor de Deus, bate o pé no chão aí. Arruma o peito, estufa aí, arruma o peito. Você tem que saber qual é o seu lugar. Você tem que saber qual é o seu lugar de autoridade. Tinha um menino que estava amarrado 3 dias, com muitas legiões. Não era uma legião, eram muitas legiões. Muitas. Amarrado 3 dias. Tinha quebrado caminhonete, tinha quebrado hospital, tinha quebrado casa, tinha quebrado tudo. 3 dias amarrado. Eu entrei dentro do quarto, fechei a porta, e ele andava como uma cobra em cima da cama. Vinha, andava e voltava. E ele falou: você sabe que você não pode me mandar embora, né? Porque o corpo dele, o sangue dele foi me dado e foi vendido para mim. Eu falei: como eu não tenho conversa com você, vamos ler a Bíblia. Não, vamos ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia comigo? Não, isso não. Vamos ler a Bíblia juntos? Não, eu não vou ler. Eu falei: solta o ouvido dele. Vamos ler. Estando nós mortos, não, eu não quero ouvir isso não. E ele nos ressuscitou juntamente com ele, nos colocando em lugares. Não, eu não quero ouvir isso. Quando eu terminei de ler o texto,
Você tem que saber o seu lugar de autoridade em Deus. E não, isso não veio de vocês, é um dom de Deus, é um dom de Deus. A vida eterna é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus, é gratuito, vem de Deus, não é sobre você, é sobre o que Ele fez. Você acha que eu não posso te mandar embora porque a casa foi dada para você? Só que o que você tem que entender é que no mesmo lugar que Ele está, eu estou. E Ele mandou que aquelas legiões saíssem daquele homem, daquele menino gadareno. E do mesmo jeito eu mando que você saia dele. O moço ficou livre. Hoje é bonito, casado e meu filho. Você tem que saber qual é o seu lugar em Deus. Vida eterna. Vida eterna. O 7 vai dizer: para mostrar nos séculos vindouros a abundância das riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Talvez essa seja a promessa mais importante da sua vida. Saber que um dia você vai sair desse plano terreno, você vai cair dessa carcaça terrena e você vai olhar nos olhos do amado e dizer: eu só vim parar aqui porque você me amou. Eu só vim parar aqui porque você quis caminhar a segunda milha comigo quando Adão caiu no Éden. Eu só vim parar aqui porque a sua graça e a sua misericórdia é boa. Levanta a mão, irmãos, levanta a mão. Por um minuto, eu vou deixar você glorificar a Deus por essa promessa. Glorifica aí por um minuto, seja grato por essa promessa da vida eterna. Ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Sabe, se você foi salvo, pelo amor de Deus, levanta as mãos por um minuto. Agradeça por essa promessa, porque Ele é fiel para cumprir essa promessa. Estando nós mortos nas nossas ofensas, nossos delitos e pecados, Ele nos amou, Ele nos amou. Nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós não estamos falando apenas de perdão do pecado, nós estamos falando do homem ir morar com Ele na eternidade, irmãos. A palavra religião no latim vem de religare. O homem tinha perdido a conexão, mas Jesus na cruz religou o homem de volta a Deus. Por isso, irmão, deixa eu falar para vocês a visão que eu tenho, sabe, desse rompimento, desse vácuo que ficou entre o homem e Deus. Sabe, eu imagino a cruz colocada no meio desse abismo, a cruz estendida no meio desse abismo entre o homem e Deus, e Jesus do outro lado dizendo: vem, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho. Sabe, João vai dizer assim, que quando ele falou assim, ó, quando eu for erguido da terra, eu atrairei todos a mim. Sabe, a cruz, ela ficou entre a terra e o céu, ligando o homem de volta a Deus. Não tinha como ser diferente não, Douglas. Não tinha como ser diferente não. Aleluia. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. Porque a cruz foi a ponte que levou o homem de volta a Deus. A cruz foi a ponte que ligou novamente o homem a Deus.
Falta 15 minutos para as 9. Com 15 minutos eu não consigo nem fazer a introdução da próxima promessa, da promessa 2. Acho que nós vamos adorar. Vamos adorar. Vem, pode subir aqui, vamos adorar. E aí no domingo que vem, provavelmente não vai ser uma promessa para o domingo, porque quem tem a vida eterna fica de pé. Vamos adorar. Quem nasceu de novo, quem tem a vida eterna, vamos adorar. Domingo que vem, irmãos, eu vou falar sobre a segunda promessa. Pastor, qual é a promessa para domingo que vem? Irmão, ele diz assim, ó: eu vou preparar-vos um lugar, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não dá para mim começar isso aqui hoje. Não dá. Vamos apenas louvar pela primeira promessa. Vamos adorar, levante suas mãos, comece a orar, começa a se encher, começa a ser grato. Sabe, Ele te trouxe de volta.